E aí? Mó eco, né? Como é que vocês estão? Deixa eu abrir aqui pra ver se o eco fica menor. Sejam muito bem-vindos ao vlog diário do Nino Denani. Eu vou falar devagar hoje, porque alguém aqui no negócio falou que eu tinha que falar mais devagar, porque eu tô falando em sânscrito. Aqui ó, Dilma Durães. Manda a legenda da frase porque é difícil entender, então eu vou falar devagar. Sejam muito bem-vindos ao vlog diário do Nino Denani. Aquele momento em que a gente senta para conversar de espiritualismo, espiritualidade, magia, ocultismo e todas essas coisas que estão envolvidos nesse métier malucão aí. Sempre sem edição, sem corte, sem porra nenhuma. Beleza, Creuza? Como é que vocês estão aí? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo feedback da galera. Eu tava lendo aqui agora para pegar as perguntinhas de vocês. Muito obrigado mesmo, cara. Vocês gostaram? Eu fiquei meio assim com aquele vídeo. Foi um vídeo que eu gostei de fazer. Tá, eu gostei porque teve muita pesquisa, mas tipo, muita pesquisa mesmo. Ele demorou, como eu atrasei o vídeo, né? Eu tive, acho que um lapso de 2 semanas sem vídeo de quarta. Eu consegui sentar e fazer uma pesquisa de verdade. Então eu conversei com pessoas, eu fui atrás de coisa. Foi muito legal de ter feito o vídeo, tá? Mas eu sabia que algumas pessoas não iam curtir, porque no fim das contas é um vídeo que historicamente quebra todo aquele conceito que todo mundo tem do tarô, né? Que o tarô é um bagulho mítico que veio do Egito, que não sei o que lá, que não sei o que lá. Quando na verdade ele é só um jogo como outro qualquer que foi desenvolvido em meados do fim da Idade Média e alguém transformou isso porque quis como alguma coisa divinatória. E o pior de tudo, que o Eliphas Levi, que é tido por muita gente aí como um ícone, uma referência dentro da magia, eu já falei várias vezes para vocês que isso daqui já não é mais assim, né? Que os magistas mesmo mais sérios, eles têm o Eliphas Levi como um ponto, mas todo mundo sabe que o Eliphas Levi, na verdade, ele é meio tapado, né? Ele sim teve sua importância, mas ele é meio tapadão. Bom, enfim. E o vídeo fala que no final das contas o Eliphas Levi foi enganado por alguém e aí acabou desenvolvendo toda uma história a partir do engano dele, né? Por isso que eu achei que fosse dar encrenca. Mas, vocês gostaram, meteram feedback. Ah, aliás, outra coisa que eu gostei bastante é que o vídeo saiu com a ajuda de vocês, né? Lá no fórum da Ogon, o pessoal tá lá colaborando comigo, inclusive eles estão dando ideias. Eu queria que vocês entrassem lá, na verdade, para manter essa conversa por lá. Mas alguém ó, no fórum deu uma ideia muito bacana de eu começar a fazer semanalmente ou quinzenalmente, alguma coisa assim, um top 10 alguma coisa, que nem eu já fiz algumas vezes, né? O Ferino Igor deu essa ideia. E a primeira ideia que ele deu, eu falei assim, ah, beleza, eu faço isso, mas desde que vocês me ajudem com os top 10, né? Tipo, top 10 o quê? Porque também, né, sair tudo da minha cabeça é foda. Aí ele sugeriu aqui um top 10 livros ocultistas. E já mandou um livro aqui como referência. O que mais que tem aqui? Tem o pessoal começando a me ajudar sobre runas também. Então, legal é vocês entrarem lá para ajudar também, tá? No fórum da Ogon tá tudo isso lá. Eu já coloquei até a lenda viking da criação da runa. Enfim, eu vou pesquisando as coisas dos próximos vídeos e vou colocando lá. Já vou até abrir o tópico aqui do próximo vídeo, que vai ser sobre como é que chama aquele bagulho lá do candomblé, cara? Búzio! Sobre búzio. Já vou até abrir o tópico aqui, já para também vocês começarem a me ajudar. Também vou pedir uma ajuda para uma pessoa que eu sei que joga búzios e joga bem. Ela tem bastante essa pegada de lendário, mas foda-se, né? Não é isso que vocês querem saber. Por favor, entrem lá no fórum da Ordem para vocês darem uma força para a gente fazer os vídeos cada vez mais legais, beleza? Vamos para as perguntinhas de vocês. Nina, masturbação
Nina, a masturbação prejudica o lado da espiritualidade ou isso é um mito? Cara, eu acho que isso é um mito. O que ela prejudica, não é que ela prejudica. A gente não pode falar que isso prejudica. É a mesma coisa que você falar que o leão comer um cervo faz do leão algo prejudicial ao cervo, sabe? Tipo, não, o leão come porque ele tem que comer, sacou? Tipo, não é que ele faz mal pra alguém, ele precisa comer e aí ele mata o cervo. Né? O cervo não, o gnu lá. Mas, então, tipo, masturbar não é um negócio que faz mal. O que acontece é que a masturbação libera certas energias. E essas energias não é nem que ela é ruim para a espiritualidade, ela é ruim para o trabalho espiritual. E também não é que ela é ruim, ela pode ser inclusive muito boa. Tudo depende do tipo de energia que você quer trabalhar, entendeu? A masturbação, ela libera, principalmente se você chega ao orgasmo, eu estou falando de meninos e meninas no caso, a masturbação ela libera uma série de energias de dentro da gente que são energias com caracteres muito particulares. E também é uma forma de liberar uma energia muito intensamente, né? Ela vai muito rápido. Eu vou chamar desse jeito para facilitar a nomenclatura do que a gente está usando, tá? Mas ela libera energias do espectro P, beleza? Essa energia do espectro P, o grande segredo, na verdade, é você saber para que serve essa energia do espectro P. A partir do momento que você conhece o porquê da energia do espectro P, você vai ver que a energia diametralmente oposta, ela é prejudicada quando você está com excesso de energia P. Então, por exemplo, vamos supor assim, você tem que fazer um trabalho de café. Eu tenho que fazer um café com leite para o bebê. O café, ele tem energia P. Então, se eu me masturbar e for fazer café, não tem problema nenhum, porque eu estou na vibe. Na verdade, talvez eu faça um café bem melhor. Agora, se eu preciso fazer um trabalho de peteca, e a peteca tem energia Y, e a energia dentro do espectro cadente lá da energia, a energia Y está aqui e a energia P está aqui. Se eu me masturbar e liberar energia P, eu não vou conseguir chegar no Y para fazer o trabalho da peteca. Então, a masturbação, ela prejudica o trabalho espiritual, não a espiritualidade. Você não vai evoluir ou involuir ou estacionar evolucionalmente porque você está se masturbando. É claro que a masturbação também, por liberar energia P, ela causa uma certa coisa em você, né? Então, por exemplo, para quem acredita em espíritos, essas coisas todas, você vai se dotando de energia P, a tendência é que você atraia espíritos de energia P e mais energias do espectro P, né? Então a tendência de, tipo, masturbação vicia, por exemplo, né? Primeiro pelo aspecto biológico do negócio, né? O homem, por exemplo, está o tempo inteiro produzindo espermatozoide, então para o homem você liberar espermatozoide o tempo inteiro, ok? Só que aí você está se dotando de energia P, se alinhando a espíritos do espectro P, e como você está emanando energia P, por similitude você vai acabar atraindo energias P também. E aí talvez atraindo energia P você queira masturbar mais. Então, por si só, a masturbação não é ruim. O vício nela, ou o excesso dela, aí pode ser ruim, inclusive organicamente, tá? Espero que tenha ficado claro. Meu estimado Frater, eu estava refletindo sobre o que você disse em uma de nossas conversas. Você diz que quanto mais conhecimento, mais infeliz a pessoa se torna. Fiquei meditando sobre o assunto. O objetivo da busca pela sabedoria não seria transcender espiritualmente, tendo uma melhor compreensão do cosmos e do funcionamento do universo, tornando-se mais tolerante com as barreiras e adversidades da vida, juntamente por melhor compreender a sua causa e com isso se tornar menos infeliz? Brother,
Teoricamente sim, está certo. Mas não é o que a gente vê na prática, tá? O que a gente vê na prática, na verdade... Olha o Facebook, velho. O que a gente vê na prática é que as pessoas não estão... Eu tô falando de pessoas no geralzão, né? Elas não estão prontas para ser desafiadas, por exemplo. É o que eu faço no meu canal o tempo todo. Não que eu seja foda de inteligência. E isso é pior ainda. Porque quer dizer que as pessoas são menos ainda do que o normal, sabe? Eu não tenho um QI de 3 dígitos 300, sabe? Eu sou normal. O simples fato de eu querer me movimentar numa questão um pouco mais de conhecimento de verdade me deixa chato. Por quê? Porque é difícil, depois que você sabe como uma coisa funciona, por exemplo, aceitar coisas erradas a respeito disso. A partir do momento que você sabe de uma coisa, você compreender a ignorância fica difícil. Pelo menos pra mim, tá? Então, por exemplo, se eu sei como a chuva funciona, isso, cara, isso passa nas conversas, velho. Você tá conversando num grupo de amigos, aí alguém fala, você não viu ontem, eu não fiz o sacrifício pra Blubbles, e aí choveu pra caralho e encheu a cidade. Você fala, cara, não é seu sacrifício que não faz chover. Pronto, fudeu, tá ligado? E isso, tipo, nem é um desafio à pessoa. Você tá falando, olha, a chuva acontece por processos puramente naturais, não tem nada a ver com um sacrifício a Deus. E aí pronto, cara, você já quebrou esse grupo, já saiu. Você já não tem mais esse grupo com você. Ponto. É assim, tá? Então, e quanto mais você vai para esse lado, mais a tendência é que você vá se afinando sempre a certos grupos que estão junto com você. Só que quando você vai se especializando, esse grupo vai diminuindo. Porque as outras pessoas não compreendem mais você. Agora, quando você vai adquirindo muito conhecimento em muitas áreas, então, cara, chega uma hora que ninguém mais quer falar com você. Eu não cheguei nesse ponto ainda, eu tenho muitos amigos, muitos bons amigos inclusive, né? Mas chega uma hora que você, sabe, as pessoas não querem mais falar com você, e aí você tende, se você não está confortável nesse status solitário, aí você fica infeliz. Eu confesso que eu não tô nesse nível, tá? Eu tenho amigos, etc e tal, mas eu sou muito confortável em ficar sozinho. Então, pra mim, se eu tenho amigos do meu lado ou se eu não tenho amigos do meu lado, não é um negócio que vai ser impeditivo ou vai facultar a minha felicidade. Eu tô bem sozinho, na verdade eu fico melhor sozinho do que com pessoas. Mas a tendência é essa, cara, é o isolamento. E aí vai de você, né? Tio Nino! Peteca, Todd! Ei! Oh! E aí, dona moça? Bom dia, Lucinha. Tudo bem? Tem café lá. Oi? Tem café fresquinho, acabei de passar. Tio Nino, você acha que tem diferença de incorporação para canalização? Gostaria de saber seu ponto de vista. Pessoal, sabe que a Ana me fez essa pergunta esses dias aqui? Ela estava conversando com um amigo nosso, e aí o amigo nosso falou de canalização, essas coisas todas. Ela falou pra mim, mas menino, do jeito que ele tá falando, parece outra coisa. O grande ponto aqui, cara, sempre é a gente definir sobre o que a gente está falando. Quando você faz um tipo de pergunta dessa, isso é uma dica para todos vocês levarem pro resto da vida, tá? Quando a gente faz um tipo de pergunta dessa, a gente tem que definir os termos que a gente está usando. Sabe por quê? Porque para muitas pessoas, canalização é muitas coisas, assim como a incorporação. Então eu não consigo te responder essa pergunta de uma forma eficiente, por exemplo,
Porque eu não consigo definir o que é incorporação e nem o que é canalização para esse círculo de pessoas. Eu posso falar o meu entendimento, que é o que está tipo, no dicionário. Porque aparentemente, hoje em dia, o que está no dicionário já não é importante para a significação das palavras. O Elias, lá da Ogon do Sul, da Egon Poá, a gente estava até discutindo esses tempos atrás aí a respeito disso. O Elias é filósofo, né? Faz faculdade de filosofia, essas coisas todas. E a gente estava conversando sobre aquela polêmica do psicanálise não ser ciência, né? Da psicanálise ser pseudociência. E aí a gente caiu justamente nisso, porque eu falei, eu defendi que psicanálise não é ciência, é uma pseudociência, através do significado de ciência que tem no dicionário. E de pseudociência, por consequência, que tem no dicionário. E aí ele me trouxe uma questão de que a significância da palavra que está no dicionário não é correta. Ou está equivocado, alguma coisa assim. Que na verdade eu acho que é um mal moderno, assim. A gente não tem mais referências, né? Eu desisti de conversar no Facebook, por exemplo, porque eu percebi que as pessoas cada vez menos têm referências sobre as palavras. Então eu estou percebendo que um dia a gente vai estar no Facebook e alguém vai estar falando assim: salsicha, árvore, peteca, cachorro quente, álcool. Você fala, o que é isso? Aí a pessoa vai falar assim: estou falando sobre a teoria da relatividade, MC, sabe, tipo... Eu tenho a impressão de que as pessoas vão dar significados tão particulares para as palavras que a gente não vai conseguir mais conversar um dia. Mas, então assim, para mim, incorporação é o quê? É quando você estabelece contato mental com uma entidade extrafísica. Para mim, isso é incorporação. Canalização é quando você estabelece, quando você força a sua mente a não necessariamente estabelecer um contato, no sentido de... O contato, para mim, quando eu estou falando de contato de incorporação, é quando as mentes meio que se misturam. Duas se tornam uma, tá? A canalização não, você só puxa essa entidade para próximo de você. Seria uma excorporação, segundo o meu querido Rômulo. Não, o Rômulo não falaria isso. Seria uma evocação. Incorporação é uma invocação, canalização é uma evocação, tá? Mas, de novo, você precisa definir meio que aonde você está aí. Nino, boa noite, porque agora é noite. Tá bom. Nino, sei que já fiz essa pergunta. Qual o mecanismo de uma oração? Já procurei em vários livros, o conceito é meio confuso. Poderia abordar esse assunto? Posso, acho que vai ser a última de hoje. O mecanismo de uma oração. Cara, é assim, ó. Tudo na magia... Pelo menos segundo o meu paradoxo aqui, o meu paradigma, aliás, tudo na magia ela acontece a partir de uma única coisa, que é a força da sua vontade em focar o seu pensamento num determinado objetivo, tá? Misturei Hermes com Telema agora. Então é assim, quando eu quero, por exemplo, fazer o Todd ficar quieto, magicamente, eu tenho que não só falar pro Todd, fica quieto, mas eu tenho que canalizar a minha vontade na voz que eu vou projetar, para que o Todd compreenda a minha mensagem, mesmo sem entender o meu palavreado, e aí ele fique quieto. Então, quando eu vou... Isso a gente vê bastante no Karatê. E eu agora começo a compreender o porquê que as religiões evangélicas são tão contra as lutas marciais, as artes marciais. Porque as artes marciais, elas fortalecem muito a sua vontade, né? Que eles chamam de Kime. Kime, na verdade, eu vou traduzir assim, tá? Então, você não pode dar só um soco. Você tem que dar um soco com Kime, que é o soco com a vontade de ferir o adversário, digamos assim, tá? É a força... É a vontade de acabar com aquilo ali. Isso seria, a grossíssimo modo, o Kime, né? A oração, e eu não sei se vocês sabem, mas oração e reza são coisas diferentes. A gente está falando de oração. A oração, ela é uma forma para quem não domina ainda esse aspecto, focalizar a sua mente em alguma coisa. Então, enquanto você está lá
meu querido Deus, meu Pai de misericórdia, tarará, eu queria que você me ajudasse. Nesse momento, a sua mente está focada em uma única coisa, que é o seu pedido. Então é um jeito de facultar para pessoas ignorantes a canalização da vontade em um determinado objetivo. Bonito, né? Isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham uma ótima quinta-feira e tchau!